No coração de um restaurante elegante, uma jovem garçonete era desprezada como se fosse invisível. Risos arrogantes cortavam sua dignidade em pedaços, até que um homem misterioso se levantou. E naquele instante, o silêncio pesou no ar. Porque, às vezes, basta um gesto para mudar o rumo de duas vidas. Se essa cena falar ao seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários. De onde você está ouvindo esta história? Seu apoio é a chama que mantém vivas histórias como esta. A luz suave do lustre refletia nas taças de cristal, lançando pequenos brilhos dourados sobre as mesas, perfeitamente arrumadas do restaurante Lumière, um dos mais sofisticados da cidade, o tipo de lugar onde as palavras vinham baixas e os olhares altos demais. Erika deslizava entre as mesas com passos silenciosos e postura firme. A bandeja equilibrada em suas mãos carregava não apenas taças, mas também os restos de sua paciência. O uniforme impecável, os cabelos presos num coque bem alinhado, tudo nela gritava profissionalismo. Mas os olhos pareciam cansados de engolir sapos. Mas atenção, querida, este vinho é caríssimo, disparou uma mulher de vestido vermelho, ao ver a garrafa levemente inclinada. Me desculpe, senhora. Erika respondeu, com um leve tremor na voz, tentando manter o controle. O grupo à mesa soltou uma risada abafada. Eram 4 pessoas. Empresários, talvez ricos vaidosos entediados. O bastante para se divertirem às custas de alguém que, naquele momento, só queria terminar o turno sem desabar no banheiro. No fundo do salão, sentado sozinho em uma mesa próxima à janela, estava André. Traje social escuro, relógio discreto, expressão serena. Ele não pertencia àquele ambiente como os outros. Não precisava provar nada a ninguém. Era o tipo de homem que carregava o silêncio como uma armadura. André observava, não como os outros homens que frequentavam aquele restaurante, que miravam com olhos predadores ou julgadores. O olhar dele era diferente, atento, profundo, silenciosamente indignado. Naquele instante, ele a viu. Erika afastando-se da mesa após levar mais uma humilhação gratuita. Os olhos marejados, mas firmes. Havia uma força silenciosa naquela mulher que o desconcertou. Garçonete, chamou a mesma mulher em tom ríspido, batendo os dedos contra a taça. Erika voltou. Estava treinada para sorrir, mesmo que por dentro quisesse desaparecer. Sana que pita me festais. O que foi isso? Isso é foie gras. Parece mais comida de cachorro. A mulher empurrou o prato com desdém enquanto os outros riam. Erika engoliu seco, sentindo o rosto arder. O gerente do restaurante estava do outro lado do salão, fingindo não ver. Como sempre, foi nesse momento que André se levantou. O gesto foi discreto, mas carregado de uma presença que fez até o maître interromper seu movimento. Ele caminhou até a mesa do grupo com passos tranquilos, mas olhos determinados. Colocou as mãos nos bolsos e parou ao lado de Erika. Ela o olhou, surpresa, sem entender por que um cliente qualquer se aproximaria. Perdoem-me a interrupção, disse ele com uma calma cortante. Mas acredito que vocês confundiram o restaurante com uma arena de humilhação. O grupo silenciou. O riso cessou. Essa moça está servindo vocês com educação, mesmo diante da grosseria gratuita. Isso não é elegância, é covardia. A mulher de vermelho arregalou os olhos boquiaberta. Um dos homens tentou rir, mas a tensão no ar engoliu qualquer som. Quem é você para se meter? Disse um deles. Alguém que sabe reconhecer o valor de quem trabalha duro, respondeu André, virando-se para Erika com um olhar gentil, e que não acha graça em ridicularizar quem está de pé o dia inteiro para manter o próprio sustento. Erika não conseguiu reagir. As palavras dele foram como um abrigo, inesperado em meio à tempestade que vivia por dentro. O gerente se aproximou, tentando desarmar a situação com sorrisos forçados. Está tudo bem por aqui? Podemos resolver isso, Sr. André. O nome caiu como uma bomba na mesa. André? O mesmo André Monteiro, do grupo hoteleiro Monteiro. O homem que havia comprado uma rede de resorts no litoral norte e era capa de revistas de negócios. A mulher empalideceu. O gerente suava. Está tudo bem agora sim, respondeu André, sem tirar os olhos de Erika. Ela merece respeito. Erika, ainda atônita, olhou para o chão tentando conter a emoção. Não estava acostumada a ser defendida.
ainda mais por um homem como ele. Obrigada, murmurou quase num sussurro. Não precisa me agradecer, respondeu ele com um leve sorriso. Só aceite que ninguém tem o direito de te diminuir. Com um aceno breve, André retornou à sua mesa. Pediu um café, cruzou as pernas e abriu o livro que havia trazido, como se nada tivesse acontecido, como se defender uma desconhecida fosse apenas natural. Mas dentro de Érica, algo tinha mudado. Ao se afastar, sentiu o coração bater diferente. Não era só alívio. Era um calor novo, desconhecido. Um tipo de atenção que não vinha da aparência ou do corpo, mas do que ela carregava no olhar. Quando voltou à sua rotina, algo nela estava menos curvado, menos submisso. Na mesa de André, o livro continuava aberto, mas seus olhos estavam nela, discretamente. E, pela primeira vez em muito tempo, Érica se sentiu vista. Sentiu que alguém, enfim, a tinha enxergado. Mas o que aquilo significava? E por que o coração batia mais rápido toda vez que cruzava com aquele olhar? Ela não sabia responder. Ainda, a noite seguia, mas algo havia mudado no ar. O restaurante, tão habituado à etiqueta forçada e aos sorrisos engessados, agora parecia suspenso num silêncio diferente. Um silêncio que se ouvia entre uma colher pousada e uma respiração contida. Érica continuava servindo, tentando manter a compostura. Mas a mente dançava em círculos ao redor daquela cena. Daquele gesto, André Monteiro. O nome ecoava em seus pensamentos como um trovão abafado. Ela conhecia, é claro, quem trabalhava com atendimento, sabia reconhecer os rostos da elite empresarial. Sabia quem eram os donos dos hotéis que apareciam nas revistas, nos noticiários, nas conversas de quem sonhava alto. Mas nada, absolutamente nada, no jeito de André naquela noite indicava ostentação. Ele não usava arrogância como escudo. Ao contrário, havia uma serenidade inesperada no homem que a defendeu como se fosse algo natural, como se ela merecesse aquilo. O respeito, a dignidade, o direito de existir sem ser humilhada. E isso era o que mais a desconcertava. Ele ainda está te olhando, sussurrou Carla, colega de trabalho, enquanto passava apressada. Menina, se eu fosse você... Cala a boca, Carla. Érica cortou, forçando um sorriso sem graça. Vai atender tua mesa. Mas seus olhos, por instinto, buscaram o canto onde ele estava. E sim, lá estava André, outra vez. O olhar tranquilo, o café pela metade, e um leve sorriso no canto da boca, como quem sabia mais do que dizia. Na mesa dos arrogantes, o clima havia esfriado. A mulher de vermelho agora mexia a taça de vinho como se quisesse desaparecer dentro dela. Um dos homens atendia ao celular só para parecer ocupado. A humilhação para eles era inédita e, por isso mesmo, insuportável. O gerente passou por André, tentando manter a diplomacia. Senhor Monteiro, me perdoe pelo transtorno. Sinta-se à vontade, qualquer necessidade, por favor. Está tudo certo, obrigado. A voz de André era calma, mas tinha um peso que não se discutia. Érica, do outro lado do salão, sentia as mãos suarem. Estava acostumada a lidar com desaforos, mas não sabia o que fazer com a gentileza. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse atravessado a linha invisível que separava os que mandam dos que obedecem. Mais tarde, enquanto recolhia pratos de uma mesa próxima, ouviu sua voz. Érica. Ela se virou devagar, os olhos arregalados. Sim, senhor. Pode me trazer mais um café, por favor? Perguntou ele, com a gentileza estampada no rosto. Ela assentiu, mas hesitou. Algo nela queria perguntar, por quê? Por que você fez aquilo? Mas as palavras ficaram presas no lugar onde moram os medos antigos. Minutos depois ela retornou com a xícara. Sabe-se, tia. Mandou que o catamate aqui está. Pousou o café na mesa com delicadeza. É tido. Obrigado. Ele a olhou nos olhos. Você está bem? A pergunta a pegou de surpresa. Era simples, mas vinda dali, parecia ter um peso diferente. Como se ele estivesse falando com a mulher por trás do avental. Com a Érica que ninguém ali enxergava. Estou, respondeu, tentando disfarçar o nó na garganta. Só mais um dia de trabalho. André observou o modo como ela evitava seu olhar. Como cruzava os braços discretamente. Como se ainda se protegesse de algo invisível. Não deveria ser normal aceitar esse tipo de tratamento. Ele disse com firmeza. Respeito não é favor. É direito.
Erika sentiu o impacto daquelas palavras. Por um segundo, pensou em responder com uma ironia qualquer, afastar o desconforto. Mas havia algo no olhar dele, uma empatia crua, sem caridade, sem pena, que a desarmava por completo. Nem sempre a gente pode escolher como vai ser tratada, ela disse baixinho. Às vezes só dá para aguentar. Ele fez um leve aceno com a cabeça. Não era condescendente, era um reconhecimento silencioso, como quem sabia, por experiência própria, o que era suportar coisas em silêncio. Mas às vezes, ele continuou, alguém precisa se levantar, mesmo que não mude tudo, mesmo que seja só por um momento. Erika o encarou por um instante mais longo do que pretendia. E naquele instante, algo entre os dois se deslocou. Uma ponte invisível se construiu ali, entre dois mundos que raramente se tocavam. Um feito de luxo silencioso, outro de batalhas diárias e invisíveis. Ela recuou meio passo. Eu agradeço de verdade. Mas suspirou. Não estou acostumada com esse tipo de gentileza. Ainda mais vindo de alguém como você. André arqueou uma sobrancelha, curioso. Alguém como eu? É. Ela deu de ombros. Rico, influente, intocável. Ele soltou uma risada baixa, sincera. Talvez eu seja tudo isso nos jornais, mas aqui agora sou só um homem que não tolera ver alguém sendo desrespeitado. Erika ficou em silêncio. Não sabia o que responder. Estava grata sim, mas também em alerta. Algo dentro dela dizia para não confiar. Já tinham sido gentis antes, e depois a deixado em pedaços. Não era fácil abaixar a guarda. Tenho que voltar ao trabalho. Disse recuando com um sorriso breve. Claro, respondeu André sem insistir. Mas se precisar de um intervalo, estou aqui. Ainda pretendo pedir a sobremesa. Ela riu de leve, surpresa com o comentário bem-humorado. Foi embora com a sensação de que o turno ainda não havia terminado, mas que o rumo da noite definitivamente já havia mudado. No caminho de volta à cozinha, sentia o coração mais leve, mas a mente ainda em conflito. A gratidão dançava com a desconfiança, a curiosidade brigava com a prudência. E no fundo, ela se perguntava, quem era de verdade aquele homem que enxergou nela o que ninguém mais via? O relógio marcava 7h27 quando Erika entrou pelos fundos do restaurante, vestindo o mesmo uniforme bem passado e o mesmo coque bem preso. Mas por dentro, algo estava diferente. Ela ainda sentia o peso do dia anterior como uma brisa morna no peito. O tipo de lembrança que assombra de leve, sem doer, mas que insiste em voltar. O jeito como André se levantou, o modo como a olhou, a firmeza da voz dele ao defendê-la como se ela tivesse valor, como se fosse vista, não apenas tolerada. E desde então, uma pergunta não a deixava em paz. Por que ele fez aquilo? Erika havia aprendido cedo a desconfiar de gentilezas. Sabia que muitas vinham carregadas de segundas intenções, um elogio demais, um sorriso de menos, e pronto, alguém já achava que tinha o direito de invadir. Mas André, ele não pediu nada em troca, nem tentou se aproximar mais do que deveria. Só agiu. Simples assim, e mesmo assim sua presença não saía da cabeça dela. Tá pensativa hoje, hein? Disse Carla, prendendo o cabelo em frente ao espelho do vestiário. Deixa eu adivinhar. O bonitão voltou nos seus sonhos? Que bonitão, Carla! Erika fingiu indiferença. Tá claro. Aquele homem que te defendeu com um discurso digno de novela das 9? Que por acaso é milionário, lindo e educado. Imagina se ele te olha de novo hoje. Erika riu, balançando a cabeça. Para, menina. Esse tipo de homem não volta 2 vezes pro mesmo lugar. Ainda mais por causa de uma garçonete. Mas no fundo, uma parte dela queria estar errada. O salão foi se enchendo aos poucos. Casais elegantes, famílias de aparências, executivos de agenda apertada. Os talheres tilintavam, os garçons corriam com precisão coreografada. Erika mantinha o foco, anotando pedidos, servindo vinhos, sorrindo no tempo certo. E foi então, às 23, que tudo parou. Ela sentiu antes de ver uma presença, um olhar, um silêncio diferente, que pairou sobre o ambiente como um vento que muda de direção. Erika levantou os olhos e o viu. Na entrada, André, sozinho. Trajava uma camisa escura e um blazer leve, informal mas impecável. Caminhava com passos calmos, como quem sabe que está onde deveria estar, e dessa vez não procurou outra mesa.
Ele a procurou com o olhar. Ela congelou por um segundo, os dedos agarrados no bloco de anotações, o coração acelerando em silêncio. Fingiu não perceber. Tentou continuar anotando o pedido de um casal à sua frente, mas as palavras flutuavam sem significado. André foi conduzido pelo maître até uma mesa próxima à anterior, um pouco mais no centro do salão, visível exposto, como se não fizesse questão de se esconder. Érica respirou fundo. Ah, Carla, você viu? Já tô indo lá, amiga, relaxa. Carla piscou e pegou o cardápio, se apressando. Vai que é ele que tá esperando por você, hein? Mas Érica a deteve com um gesto suave. Deixa comigo. Nem ela soube explicar por quê. Talvez fosse orgulho, talvez curiosidade ou medo. Ela caminhou até a mesa dele, passos firmes, olhar treinado. Boa noite, senhor. Deseja o cardápio? André sorriu com aquele mesmo ar calmo de antes. Boa noite, Érica. Ela hesitou. Como ele sabia que era ela quem viria. Não pensei que fosse voltar, disse ela, tentando manter a neutralidade. Eu também não. Mas confesso que fiquei com vontade de experimentar a sobremesa, que ficou faltando ontem. Ela não conseguiu segurar um sorriso discreto. Temos ótimas opções. Pode escolher uma para mim? Ele perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Confio no seu gosto. O coração de Érica vacilou. A frase foi simples, mas o modo como ele a disse, como se estivesse dizendo outra coisa. Claro, ela respondeu. Já volto. Enquanto caminhava até a cozinha, sentia todos os olhares nas costas. Alguns colegas cochichavam, outros apenas observavam, mas o mais difícil de ignorar era o olhar dele. Calmo, firme, fixo nela, como se ela fosse a única pessoa naquele lugar. Quando voltou com a sobremesa, um mousse de chocolate com crosta de amêndoas, André a agradeceu com a mesma gentileza de sempre. Mas antes que ela se afastasse, disse, senta comigo por um minuto? Érica arregalou os olhos, hesitante. Isso se não puder. Eu entendo. É só um café e uma conversa. Ela olhou ao redor. O salão estava cheio, mas controlado. O gerente não estava por perto. Havia uma brecha, uma pequena liberdade, um risco. E ela aceitou. Sentou-se à frente dele com as mãos entrelaçadas no colo. Por um instante, sentiu-se fora do próprio corpo, como se aquela cena pertencesse a outra pessoa. Uma versão dela mesma que ainda não conhecia. Sabe, Érica, ontem quando te vi sendo tratada daquela forma, algo me incomodou de um jeito que não sei explicar. André começou a voz baixa. Eu já vi muita gente arrogante. Já fui tratado com bajulação demais. Mas o jeito como você lidou com aquilo, a força nos seus olhos, me fez querer voltar. Érica sentiu o coração vibrar, mas sua defesa ainda estava de pé. Eu agradeço o gesto. De verdade, mas por que mesmo está aqui? André não desviou o olhar, porque você me fez lembrar do que importa, do que é real, e porque eu queria ver você de novo. Só isso. Ela engoliu em seco. E o que espera de mim com isso? Nada. Ele sorriu. Apenas a verdade. Quem você é, não o que você representa para ninguém. Érica ficou em silêncio. Olhou para as mãos, para a xícara à sua frente, e depois para ele. Não estou acostumada com isso. Com alguém vindo até mim, só para me ver. Talvez esteja na hora de se acostumar, respondeu ele, com uma suavidade que cortava mais fundo que qualquer grito. Um chamado da cozinha quebrou o momento. Érica levantou-se rapidamente, sem olhar para trás. Mas enquanto voltava ao trabalho, com os passos apressados e a mente em turbilhão, algo dentro dela gritava, por que ele me viu? E por que isso me faz sentir tão viva? Os dias seguintes passaram devagar, como se o tempo andasse em marcha lenta. Érica tentava seguir sua rotina, como se nada tivesse mudado, como se aquele convite, aquele olhar de André tão direto, tão sincero, não tivesse abalado os alicerces, que ela tanto se esforçava para manter de pé. Mas por dentro, algo estava se movimentando, algo que ela havia enterrado há tempo demais. A possibilidade de ser escolhida por quem ela era, e não pelo que podia oferecer, servir ou calar. No entanto, quanto mais André se aproximava, mais ela se retraía. Havia uma ferida nela que ainda doía, mesmo coberta por camadas de silêncio. Uma lembrança antiga, ainda viva. Bruno. O nome dela vinha à mente nos momentos mais aleatórios. Ele havia sido seu primeiro amor,
Seu primeiro engano. Prometeu mundos. Jurou que ela era diferente. E por um tempo Erika acreditou, até descobrir que era só mais uma. Usada, omitida, descartada. Um corpo, não uma alma. Depois dele vieram outros. Nenhum tão marcante, mas todos com o mesmo roteiro. Interesse, conquista, distância, desprezo. Com o tempo, ela aprendeu a não esperar. Nem afeto, nem atenção. Muito menos respeito. Criou muralhas invisíveis ao redor do coração. E com elas, uma versão de si mesma que parecia inabalável. Mas André, ele via através dessas muralhas, e isso a assustava mais do que qualquer rejeição. Naquela noite, ela saiu do restaurante mais tarde. Havia um frio sutil no ar e um céu limpo, iluminado apenas pela lua tímida. Caminhava devagar até o ponto de ônibus, quando ouviu uma buzina suave. Virou-se e viu o carro dele estacionado à frente. André baixou o vidro sorrindo. Vai me deixar preocupado andando sozinha a essa hora? Ela hesitou. Parte dela queria ir embora sem olhar para trás. A outra queria entrar naquele carro como quem entra num abraço. Posso te deixar em casa, só isso. Ele disse, lendo o receio no rosto dela. Erika entrou. O silêncio no carro não era desconfortável. Era denso, cheio de coisas não ditas. Hoje foi um dia difícil? Ele perguntou sem desviar os olhos da estrada. Ela deu de ombros. Só mais um dia normal. Você sempre responde assim quando está tentando fugir de alguma coisa. Ela sorriu de canto. Talvez. André encostou o carro em um trecho mais tranquilo da avenida, sob a sombra de uma árvore. Desligou o motor, mas não falou de imediato. Posso te contar uma coisa? Disse após um tempo. Ela assentiu. Quando eu tinha 17 anos, meu pai me deixou numa sala de reuniões com 5 empresários, me apresentou como o futuro do império da família e saiu. Disse que era hora de eu aprender a negociar. Eu não sabia nem quem eram aquelas pessoas. Não sabia nem quem eu era. Erika o olhou, surpresa com a confissão. Eu cresci dentro de uma vitrine. Tudo o que eu fazia tinha que ter propósito. Tinha que somar, render, impressionar. Eu virei um produto antes de virar um homem. E o mais irônico é que nunca me senti tão sozinho quanto quando tinha tudo. Ela respirou fundo, tocada pela sinceridade. E por que está me contando isso? Porque quero que você entenda que eu também carrego marcas. Diferentes das suas, talvez, mas profundas. O silêncio entre eles se estendeu, espesso. Eu não confio fácil. Ela disse, enfim. E não é por orgulho, é por medo. Medo de quê? De acreditar outra vez. De achar que alguém pode me ver de verdade. E não ir embora quando souber o que tem por trás. Andréa olhou com delicadeza. Eu não pretendo ir embora. Erika desviou o olhar, os olhos marejando. Todos disseram isso. Até irem. Ele não respondeu. Apenas colocou a mão suavemente sobre a dela. Um toque calmo, sem urgência. Apenas presença. Ela não recuou. Mas também não apertou. Ficou ali, entre a dúvida e o desejo de ceder. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram mais frequentes. Um café aqui. Uma caminhada rápida depois do expediente. Conversas no banco de uma praça. Nada extraordinário, mas para os dois aquilo era tudo. Erika começou a sorrir mais. Não por obrigação, mas porque algo em seu peito estava se aquecendo. André, por sua vez, parecia mais leve, como se com ela pudesse enfim tirar a máscara do homem bem-sucedido que todos aplaudiam e apenas existir. Mas nem tudo era simples. Certa tarde, André recebeu uma ligação. Era sua mãe. André, a imprensa descobriu sobre a garçonete. Vão querer saber se é verdade. Ele fechou os olhos, pressionando a ponte do nariz. Ela tem nome, mãe, e não é da conta de ninguém. Ela não é do nosso meio. Vai te expor. Talvez seja exatamente por isso que eu a escolhi. A mãe desligou sem responder. No mesmo dia, uma foto circulou nas redes. André e Erika saindo juntos do restaurante. A manchete sensacionalista. Os comentários cruéis. O milionário e a atendente. Interesseira. Mais uma Cinderela moderna. Erika viu tudo em silêncio. O rosto pálido, o estômago embrulhado, e o velho medo voltando como uma onda. Era isso que ele escondia. Um mundo onde ela não cabia. Naquela noite, ela não foi trabalhar. Ficou em casa olhando para o teto, lutando com os pensamentos. E André, ele ficou esperando, na mesma mesa de sempre, com o mesmo café intocado. Mas algo dizia que a conexão entre eles
ainda não tinha sido quebrada, apenas desafiada. E ali, naquela distância cheia de perguntas, nascia uma nova camada entre eles, a escolha. Porque amar, às vezes, também significava encarar os fantasmas. A noite caiu sem aviso naquele sábado de céu limpo, como se o mundo silenciosamente conspirasse para que algo, enfim, acontecesse. Érica estava sentada no degrau da entrada de casa, abraçada às próprias pernas, quando ouviu o som familiar de um carro se aproximando. O coração acelerou antes mesmo de confirmar o que já sabia. André. Ele saiu do carro devagar, com as mãos nos bolsos, o rosto visivelmente cansado, mas determinado. Você não apareceu no restaurante ontem, ele disse sem rodeios. Vi as fotos. Ela respondeu num tom que tentava soar neutro, mas não conseguia esconder a mágoa. André assentiu, os olhos fixos nela. Eu devia ter te avisado. Deveria ter te protegido melhor. Não é sobre me proteger, André. É sobre saber se eu caberia no seu mundo. E se você está disposto a me deixar caber. Silêncio. As palavras pairaram no ar, como nuvens carregadas prestes a se romper. Entra, ela disse, abrindo espaço. Ele obedeceu. Dentro da casa simples, paredes descascadas e poucos móveis, André parecia deslocado, mas não desconfortável. Ele olhava tudo com respeito, como quem pisava em território sagrado, porque de certa forma era isso mesmo. Aquele era o mundo dela, real, sem máscaras, sem verniz. Ela foi até a cozinha, pegou 2 copos d'água e voltou para a sala. Sentaram-se no sofá gasto, separados por poucos centímetros, e por tudo o que ainda não tinham dito. Você ainda quer isso? Ela perguntou, virando-se para ele. Mesmo depois das manchetes, dos comentários, dos olhares da sua família, eu não estaria aqui se não quisesse. André respondeu com firmeza. Mas a pergunta é, você quer? Érica abaixou o olhar. Por um instante o medo quase venceu, mas então ela lembrou das conversas na praça, dos silêncios cheios de sentido, do modo como ele a fazia sentir que era suficiente. Eu quero. Disse Imam, enfim. Mas eu tenho medo. Eu também. Ele respondeu sem hesitar. Ela o olhou surpresa. Do quê? De me permitir sentir. Depois de tanto tempo fingindo que não precisava de ninguém. E foi nesse momento, naquele pequeno instante de vulnerabilidade compartilhada, que algo se rompeu entre eles. Como uma barragem que não resistia mais à pressão das águas. André tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, devagar, como se estivesse aprendendo sua textura. Érica fechou os olhos, permitindo-se ser tocada não só na pele, mas onde mais doía no coração. O beijo veio como um sussurro. Lento no começo, quase tímido, mas à medida que as respirações se aprofundavam, os corpos começaram a falar a linguagem que as palavras hesitavam em dizer. Érica sentiu as mãos de André deslizarem por sua cintura com reverência, como quem segura algo precioso demais para ser apressado. Ele a deitou no sofá com delicadeza, sem romper o olhar, como se pedisse permissão o tempo todo. E ela, em cada gesto, dizia sim. A paixão não era apenas física, era emocional. Era o encontro de 2 mundos machucados que ali se permitiam curar um no outro. Cada toque era confissão, cada suspiro era entrega. As roupas foram retiradas com cuidado, como se despissem também as camadas da alma. E quando finalmente os corpos se encontraram por inteiro, não houve pressa nem vergonha. Houve silêncio. E nesse silêncio tudo foi dito. A noite os envolveu como um manto, e o tempo deixou de existir. Eles não estavam mais no sofá de uma casa simples ou no centro de uma cidade. Estavam num lugar onde só existia verdade e calor. Após o ápice da entrega, permaneceram abraçados. O peito dele como abrigo, o corpo dela como descanso. Érica, com o rosto colado ao pescoço dele, sentia o cheiro da pele limpa, misturada com o perfume amadeirado. Era um cheiro que agora carregava memória. André acariciava os cabelos dela em silêncio. Eu nunca fiz amor assim. Ela sussurrou. Ele sorriu contra a testa dela. Eu também não. Não é só sobre o corpo, né? É sobre a alma finalmente encontrar lugar. Ela fechou os olhos, deixando-se mergulhar, naquele instante como quem mergulha em águas calmas depois de atravessar uma tempestade. Mas no fundo sabia, o mundo lá fora não desapareceria. A sociedade, os julgamentos, as diferenças, os medos ainda estariam lá.
O passado também. E mesmo assim, algo dentro dela havia mudado para sempre. No dia seguinte, ao acordar, Erika sentiu a luz suave da manhã entrar pela janela e iluminar os contornos do rosto de André. Ele dormia tranquilo, como quem, pela primeira vez em muito tempo, repousava em paz. Ela o observou em silêncio, tentando entender como aquele homem, tão distante de tudo que ela conhecia, podia ter se tornado tão íntimo, tão próximo. Erika se levantou com cuidado, caminhou até a cozinha e preparou um café simples. O aroma preencheu a casa como um abraço quente. Quando André apareceu no batente da porta, ela sorriu. Bom dia. Bom dia, ele respondeu se aproximando. Isso é um sonho? Ela serviu o café e respondeu, olhando nos olhos dele. Se for, que a gente demore a acordar. Mas mesmo entre sorrisos e carícias matinais, havia uma pergunta pairando no ar, como uma brisa que sussurra a advertência. Será que esse sentimento seria forte o suficiente para sobreviver ao mundo real? A paixão entre Erika e André havia nascido como um sussurro, mas crescia como um incêndio silencioso. E como todo fogo intenso atraía olhares e despertava incômodos. No restaurante Lumière, onde tudo havia começado, a atmosfera já não era a mesma. Os colegas, antes indiferentes, agora murmuravam entre si nos cantos da cozinha e atrás dos balcões. Os sorrisos eram falsos, as gentilezas afiadas. O ar carregava algo invisível. Julgamento. Erika percebia. Os olhares demorados. Os cochichos que cessavam assim que ela se aproximava. Os risinhos abafados. Tudo parecia dizer: ela está se achando demais. Na sala dos funcionários, certa tarde, ouviu sem querer. Dizem que ele só está passando o tempo com ela. Que homem rico vai levar garçonete a sério? Erika parou no corredor, o corpo paralisado. O coração, que antes batia em ritmo de esperança, agora tremia sob o peso da dúvida. E ela tá caidinha, né? E outra voz completou. Vai acabar chorando. Erika não entrou. Voltou devagar pelo caminho de onde veio, com o peito cheio de silêncios e a mente fervendo de vozes. Naquela noite, André apareceu como de costume, sorridente, calmo, com um livro debaixo do braço e o olhar doce que ela tanto conhecia. Mas quando seus olhos encontraram os dela, Erika desviou. O sorriso dela estava ausente. O brilho no olhar também. Tudo bem? Ele perguntou ao notar a tensão. Tudo, ela respondeu, rápido demais. André a observou por um tempo. Sabia que havia algo errado, mas não forçou. Pediu um chá, abriu o livro e esperou. Ela o atendeu com educação, mas sem a leveza de antes. E isso o corroeu por dentro. Do outro lado do salão, Carla se aproximou dela discretamente. Tá fugindo dele agora? Não é da sua conta, Carla, Erika respondeu, tentando não transparecer a raiva. Só digo para tomar cuidado. Homem assim não se apega, Erika. Eles se cansam fácil. E você acha que eu não sei disso? Carla deu de ombros e saiu, deixando um gosto amargo no ar. Na volta para casa, André insistiu em levá-la como sempre fazia. No carro, o silêncio era denso. Você quer me dizer o que está acontecendo? Ele perguntou finalmente. Erika hesitou, olhou pela janela, como se buscasse coragem na escuridão lá fora. Estão falando coisas no restaurante. Sobre nós, sobre você. Dizem que você só está comigo porque é divertido. Passageiro. André apertou levemente o volante, o maxilar tenso. Respirou fundo antes de responder. E você acredita nisso? Eu não sei. Ela confessou em um sussurro. É difícil não acreditar quando você vive cercado de mulheres lindas, influentes, ricas. Eu sei que sou só eu. Não diga isso. Ele disse, virando-se para ela. Você não é só você. Você é a mulher que me devolveu a vontade de parar, de respirar. A mulher que me fez sentir de novo. Mas por quanto tempo, André? Ele a olhou surpreso. Por quanto tempo isso vai ser real para você? Até que a imprensa enjoe? Até sua mãe interferir? Até alguém mais adequada aparecer? O carro parou em frente à casa dela. Erika estava com os olhos marejados, mas firmes. Eu não quero ser só mais um capítulo bonito na sua história. André ficou em silêncio. Não porque não tivesse resposta, mas porque sentia que qualquer palavra dita naquele momento poderia soar vazia. Erika abriu a porta do carro, mas antes de sair, virou-se para ele.
Eu te amo, André, mas eu tenho medo. E às vezes, o medo fala mais alto do que o amor. Ela desceu, fechando a porta com suavidade, deixando para trás o aroma amadeirado que antes a fazia se sentir segura e agora apenas confundia. Na manhã seguinte, o restaurante era mais frio do que o habitual. Erika chegou calada, olhos fundos, alma inquieta. Tentou se concentrar no trabalho, mas o corpo estava no automático. A mente vagava entre lembranças e fantasmas. Durante o intervalo, recebeu uma mensagem de André. Quero te ver. Fala comigo. Ela não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não sabia o que dizer. O medo havia crescido como uma erva daninha dentro do peito. As vozes externas agora se misturavam à sua própria. Será que ele me ama? Ou será que sou só um sopro de novidade na vida de um homem acostumado a ter tudo? No fim do expediente, ao sair pela porta dos fundos, deu de cara com ele. André estava ali, apoiado no carro, paletó desabotoado. Olhar cansado, mas firme. Eu não vou embora sem falar com você. Erika cruzou os braços. Não sei o que você espera ouvir. A verdade. A sua, a nossa. Ela suspirou. Eu não quero ser ferida de novo, André. Eu já passei por isso. Já me vi apaixonada por homens que sumiram no primeiro desafio, que me usaram para preencher o próprio vazio e depois me largaram mais vazia ainda. Eu não sou esses homens. Eu sei, mas isso não significa que você vá ficar. André se aproximou devagar. Tocou o rosto dela com uma das mãos. Os olhos intensos, quase suplicantes. Eu não sou perfeito. E sim, o meu mundo é cruel, cheio de aparências. Mas desde que você entrou nele, Erika, tudo o que era artificial começou a perder sentido. Eu não quero uma aventura. Eu quero uma vida com você. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Erika chorou. Não como quem se entrega, mas como quem, pela primeira vez, se permite acreditar, mesmo com medo. Eles se abraçaram ali no escuro da rua, entre buzinas distantes e luzes fracas. Mas mesmo abraçados, ainda havia algo por resolver. Porque o amor era forte, sim. Mas será que seria suficiente para resistir a tudo o que ainda viria? Nos dias que se seguiram, a relação entre Erika e André parecia mais firme. Havia diálogo, carinho. E até planos, ainda não ditos em voz alta, mas presentes nos olhares e silêncios compartilhados. Mesmo com o peso das fofocas, dos olhares enviesados e da desconfiança social que rondava o romance entre uma garçonete e um milionário, eles encontraram um espaço onde podiam respirar. Erika começou a acreditar, mesmo que com receio. Acreditar que dessa vez poderia ser diferente, mas a vida, às vezes, tem o hábito cruel de testar o coração, no exato momento em que ele começa a se abrir. A reviravolta veio em uma tarde comum. O restaurante estava agitado, por conta de um evento corporativo. Pessoas da alta sociedade, jornalistas, colunistas sociais. Todos os olhares estavam voltados para os convidados VIPs. Erika estava servindo uma das mesas quando, ao passar pela recepção, ouviu um nome que gelou sua espinha. Acompanhe a senhorita Luísa Monteiro até a mesa, por favor, disse o maître. Monteiro? Erika virou discretamente. E ali estava ela, alta, elegante, cabelos presos em um coque refinado, a maquiagem impecável, o salto firme no mármore, e nos olhos algo entre soberba e controle. Luísa Monteiro, a ex-noiva de André. Erika sabia sobre ela. André havia mencionado, em um dos momentos mais íntimos, que teve um noivado por conveniência, arranjado pela família, que não havia amor, só aparência, que terminou tudo porque estava cansado de viver uma vida que não era sua. Mas Erika não sabia que Luísa ainda rondava seu mundo. Nem imaginava que ela apareceria ali, com um sorriso venenoso nos lábios e uma intenção clara nos olhos. Luísa sentou-se, pediu um espumante e, ao perceber Erika por perto, ergueu a taça em sua direção. Ah, que surpresa vê-la aqui, disse com uma voz doce como veneno. Erika engoliu seco. Boa tarde. Deseja fazer seu pedido? Na verdade, só vim ver com meus próprios olhos o que estão dizendo por aí. Luísa inclinou-se levemente. André tem um gosto exótico ultimamente. Erika manteve a compostura. Não respondeu. Anotou o pedido e se afastou o mais rápido que pôde. Mas o mal já estava feito. Mais tarde naquela noite, já fora do expediente, Erika recebeu uma mensagem no celular. Era um print.
Uma página de fofoca da alta sociedade. No topo, a manchete: Luísa Monteiro janta no Mino de Incentos Lumière e deixa escapar. André está confuso. Ele ainda me procura. A legenda era cruel. Reaproximação ou triângulo amoroso? Ex-noiva de empresário dá pistas sobre possível reconciliação com André Monteiro. Garçonete estaria sendo usada? Érica sentiu o chão desaparecer. No dia seguinte, não respondeu às mensagens de André, nem atendeu às ligações. Passou o dia reclusa, o peito apertado, a mente em conflito. Queria acreditar nele, mas as palavras de Luísa ecoavam em sua cabeça como trovões. Ele ainda me procura. Você está sendo usada. E pior do que tudo era o silêncio de André. Nenhuma explicação pública, nenhuma nota desmentindo, nenhum gesto concreto que dissesse, não é verdade. Ela se sentia descartável, de novo. 2 dias depois, André apareceu no restaurante. Preciso falar com você, disse, aproximando-se no fim do expediente. Érica o olhou fria. Agora você aparece? Eu não sabia que ela faria isso. Eu juro, foi uma armadilha. E você não achou que deveria me dizer nada? Eu não quis te envolver. Achei que não voltaria a nos incomodar. Ela riu amarga, pois incomodou. Mexeu comigo. Fez tudo parecer sujo. Você entende isso? André tentou segurá-la pelo braço, mas ela recuou. Érica, por favor, olha para mim. Você sabe o que sinto por você. Isso tudo é mentira. E por que parece tão real? O silêncio que se seguiu foi como uma navalha entre eles. Naquela noite, Érica o mandou embora, sem gritos, sem drama, mas com uma dor que doía mais pela calma. Porque era a dor de quem amava, mas estava cansada demais para lutar de novo. André tentou. Durante dias, tentou explicar, escrever, aparecer, mas Érica se fechou. E quanto mais ele tentava, mais ela se afastava. Eu não posso ser parte do seu mundo, André. Ela disse 1 semana depois por telefone. Eu sou só uma página em branco para você preencher quando quiser sair da sua rotina. E eu cansei de ser isso para alguém. Você não é isso para mim. Ele disse quase implorando. Você é a única coisa real que eu tenho. Ela chorou em silêncio do outro lado da linha, mas desligou. A distância foi se tornando o novo normal. Dias viraram semanas. E com o tempo as dores deixaram marcas. Érica voltou ao trabalho, mas não era mais a mesma. Os olhos estavam opacos, o sorriso ausente. Atendia com educação, mas sem brilho. André, por sua vez, desapareceu da mídia por um tempo. Cancelou aparições. Deixou de frequentar o restaurante. Seu nome ainda aparecia aqui e ali, mas ele estava visivelmente fora do radar. Do lado de fora, parecia apenas mais uma história que não deu certo. Mas do lado de dentro, 2 corações batiam feridos, separados por uma muralha de orgulho, mal-entendidos e feridas não curadas. E entre as noites longas, os silêncios pesados e as lembranças insistentes, uma pergunta permanecia viva. Será que amor verdadeiro sobrevive quando a confiança é quebrada? O tempo havia passado. Não muito. O suficiente para cicatrizar as feridas superficiais, mas não as profundas. Essas Érica ainda carregava no olhar. Ela seguia trabalhando no Lumière, agora com mais silêncio e menos esperanças. Era como se tivesse aprendido, mais uma vez, que nem mesmo o amor mais bonito escapava dos estragos do mundo real. E André? Havia sumido. Pelo menos era o que todos achavam. Na verdade, ele estava em transformação. Pela primeira vez na vida, não bastava fazer uma ligação, assinar um cheque ou publicar uma nota oficial para resolver a dor que sentia, porque não era sobre reputação. Era sobre perder a única mulher que o fazia se sentir homem, e não um personagem bem-sucedido. E ele sabia que palavras já não seriam suficientes. Durante semanas, André repensou tudo. Cancelou reuniões. Se afastou dos negócios. Passou dias visitando lugares onde nunca havia ido antes. Não resorts, nem salas de reunião, mas ruas simples, mercados de bairro, praças onde crianças corriam livres. Lugares onde Érica poderia estar, e ele antes nunca teria pisado. Ele não queria apenas entendê-la. Queria sentir o mundo dela. Queria se despir de tudo o que o tornava inalcançável. A primeira atitude foi interna. Enfrentou a família. Na casa dos Monteiro, André colocou os limites que nunca tivera coragem de impor. Disse à mãe, à irmã, ao sócio, que Érica não era um capricho nem uma distração.
Ela é minha escolha. E eu prefiro viver uma vida simples com ela do que uma vida vazia com todas as opções do mundo. As reações foram previsíveis. Choque, decepção, até chantagem emocional. Mas André, pela primeira vez, não recuou. Depois veio a decisão mais simbólica. Vendeu sua parte majoritária no grupo hoteleiro Monteiro. A imprensa reagiu em choque. Manchetes estouraram em todos os portais. André, Monteiro se afasta dos negócios da família e some dos holofotes. Mas ele não ligava. Pela primeira vez, estava livre. Livre das obrigações herdadas, das expectativas sufocantes, dos olhos que o viam como uma marca, não como homem. E tudo isso era por ela. Sem Érica saber, André também havia se aproximado de alguém importante. Dona Marta, a vizinha idosa que Érica considerava como uma segunda mãe, foi até a casa dela num sábado à tarde, com um bolo de padaria e um olhar de menino perdido. E sei que a senhora talvez não queira me ver, mas... Dona Marta o fez entrar com um resmungo. Se veio jogar conversa fora, fique pouco. Se veio com verdade, sente e fale como homem. Eles conversaram por quase 2 horas. André falou do que sentia, do que havia feito, das falhas, das decisões e de como queria, antes de qualquer coisa, uma chance de reparar. Dona Marta ouviu em silêncio. No fim, disse: Érica não precisa de promessas, meu filho. Ela precisa de paz. Se for para trazer mais caos, vá embora agora. Mas se tiver coragem de ser verdadeiro, talvez ela escute. No sábado seguinte, Érica foi surpreendida. Ao chegar ao trabalho, encontrou a entrada do restaurante diferente. Havia uma pequena mesa montada do lado de fora, com flores simples, girassóis, suas favoritas, e sobre a mesa, um envelope com seu nome escrito à mão. Ela hesitou antes de abrir. Dentro havia uma carta, com poucas palavras, mas todas verdadeiras. Você me ensinou que amor não se prova com status, mas com presença. Você me mostrou onde termina o orgulho e começa a humanidade. Eu não sou mais o homem que conheceu. Não porque mudei por você, mas porque me encontrei por sua causa. Se puder, me dê 15 minutos. Te espero onde tudo começou. A Érica tremia, os olhos marejados, o coração acelerado e um medo, sempre ele, tentando gritar mais alto do que a vontade de acreditar. Mas ela foi. Ao chegar ao restaurante, viu André de pé, vestido com roupas simples, sem blazer, sem relógio de luxo, apenas ele, e o mesmo olhar que desde o primeiro dia havia por inteiro. Toi? Ele disse com um sorriso vulnerável. Ela se aproximou devagar. É porque não dá mais para fingir. Porque nada que eu tenha faz sentido sem você. E porque eu preciso que você saiba que escolho você. Mesmo se o mundo inteiro disser que é loucura. Ela o olhou em silêncio. Um silêncio carregado de lembranças, de mágoas, mas também de saudade. Muita saudade. O que você quer de mim, André? Quero começar de novo. Sem máscaras, sem promessas fáceis. Só com verdade e tempo. Érica abaixou os olhos. Eu ainda tenho medo. E eu ainda tenho defeitos. Ele respondeu. Mas posso garantir uma coisa. Dessa vez eu não vou desistir de você. Eles ficaram ali em pé por alguns segundos eternos, até que ela deu um passo à frente. Depois outro, até que estava perto o suficiente para sentir o cheiro dele, o calor. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos, e ali sem pressa o beijou. Um beijo que não era de reconciliação fácil, era de rendição, de 2 almas que, mesmo feridas, escolheram tentar mais uma vez. Naquela noite não voltaram ao restaurante. Foram para a praça onde costumavam conversar. Sentaram no banco de madeira e olharam o céu. Então você deixou tudo? Ela perguntou ainda em choque. Eu só deixei o que não me fazia bem. E você? É o que me faz sentir vivo. Ela se encostou no ombro dele em silêncio. Por um momento, o mundo parou. Não havia manchetes, nem julgamentos, nem fantasmas. Só 2 corações que haviam resistido a tudo e ainda assim escolhiam amar. Mas o que viria depois? Ainda estava por ser escrito. O mundo ao redor seguiu girando, como sempre faz. Mas para Érica e André, os dias ganharam outra cor. Não era mais um amor urgente, impaciente, como nos primeiros encontros. Agora era diferente. Era maduro, real. Um amor que sabia das cicatrizes, que respeitava os silêncios, que abraçava os dias bons e os nem tanto.
Eles aprenderam a caminhar lado a lado, sem pressa, sem máscaras. Erika continuou no restaurante por um tempo, não por necessidade, mas por escolha. Queria fechar ciclos, provar a si mesma que não precisava fugir do passado para merecer o futuro. E André, longe dos holofotes empresariais, iniciou um projeto social com o dinheiro da venda das ações da empresa. Cursos de capacitação para jovens, em situação de vulnerabilidade. Quero ajudar outras Éricas a se encontrarem. Ele dizia sempre com um sorriso sereno. Ela, ao ouvir isso, sorria de volta, mas só ela sabia o quanto aquele gesto significava. Não era mais sobre provar amor, era sobre construir juntos. Meses depois, mudaram-se para uma casa pequena, mas acolhedora, em um bairro arborizado. Lá as manhãs tinham cheiro de café fresco e girassóis na janela. Erika passava a maior parte do tempo estudando gastronomia, agora com bolsa integral, bancada por um dos programas de André. Sim, ela hesitou em aceitar no início, mas ele foi claro. Isso não é caridade, é investimento. E você é o projeto mais promissor que já conheci. Os dias bons vinham com risadas, receitas malucas na cozinha e tardes de domingo deitados na rede. Os dias difíceis também vinham. Claro, porque nenhum amor verdadeiro é feito só de flores. Havia inseguranças, diferenças de visão, feridas que ainda doíam em certos toques. Mas agora havia algo que antes faltava: diálogo. Erika aprendeu a dizer quando doía. André aprendeu a ouvir sem tentar consertar tudo. E ali, entre tropeços e perdões, eles foram se curando. Juntos, um ano depois, Erika foi convidada para assinar o menu de um novo bistrô na cidade. O convite veio após uma degustação feita para um grupo de investidores. Ela não sabia que André havia indicado seu nome em segredo. Quando descobriu, o confrontou. Você interferiu? Não, eu apenas apontei o caminho, mas quem brilhou foi você. E ela sabia que era verdade. Numa noite fria de outono, enquanto compartilhavam um vinho barato e riam de um filme antigo, Andrea olhou com os olhos mais calmos que ela já havia visto nele. Posso te contar um segredo, só se prometer que não é sobre o final do filme. Prometo. Ele se levantou, foi até o quarto, voltou com uma caixinha pequena, sentou-se novamente e a colocou sobre a mesa. Erika olhou, ficou em silêncio. Não é um pedido. Tore tu disse, ele disse. É um convite para continuar escolhendo. Todos os dias, mesmo quando não for fácil, mesmo quando der vontade de fugir. Porque eu quero viver essa vida com você, sem moldes, sem tradição, só com verdade. Ela abriu a caixinha. Dentro, um anel simples com uma pequena pedra azul. Nada extravagante, mas cheio de sentido. Erika sorriu com os olhos marejados. E então respondeu: sim, eu aceito continuar te escolhendo. Um dia de cada vez. O casamento veio meses depois, discreto, num jardim repleto de girassóis. Poucos convidados, nenhuma ostentação. Apenas promessas reais, ditas com a voz tremendo e as mãos entrelaçadas. Dona Marta chorou ao ver Erika entrar, de vestido leve e olhos brilhando. Carla, agora mais madura, foi madrinha e discursou com a voz embargada. Você me ensinou que coragem também é amar, mesmo depois de ter sido ferida, disse, e todos aplaudiram. Mas ninguém mais do que André, com os olhos fixos naquela mulher que havia mudado sua vida. Após a festa, ao voltarem para casa, Erika tirou os sapatos e sentou-se no chão da sala. André fez o mesmo. Nunca imaginei que minha vida terminaria assim, ela disse. E quem disse que terminou? Ele respondeu. A gente só está começando. E assim foi. Dois mundos tão distantes que pareciam incompatíveis. Aprenderam a se encontrar no meio do caminho, com paciência, com verdade. E acima de tudo, com amor. Porque no fim das contas, tudo o que Erika queria era ser vista. E tudo o que André precisava era finalmente enxergar. Eles não se completaram, se reconstruíram. Porque amor de verdade não chega para preencher vazios, mas para mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois de tanto ter doído. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós, do medo de amar, da coragem de tentar e da beleza de ser visto. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo
Histórias assim, que aquecem o peito e nos lembram que amar ainda vale a pena. Eles não se completaram, se reconstruíram. Porque amor de verdade não chega para preencher vazios, mas para mostrar que é possível recomeçar, mesmo depois de tanto ter doído. E talvez, no fundo, essa história também fale de nós, do medo de amar, da coragem de tentar e da beleza de ser visto. Se essa história tocou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim, que aquecem o peito e nos lembram que amar ainda vale a pena.